Alguma vez você já foi no supermercado, um produto com prazo de validade vencido? Só se foi sem querer, né? Eu duvido que você, sabendo o prazo de validade, você compraria se estivesse vencido. Sem querer, às vezes acontece, eu mesmo já fiz isso. Agora, um prazo de validade vencido era o treinador do São Paulo que chegou e todo mundo sabia que não ia durar. Roger Machado está demitido. Um museu de grandes novidades. Todo mundo sabia que o Roger Machado seria demitido do São Paulo em pouquíssimo. A gente fez um bolão aí até para saber qual seria o mês da demissão do Roger Machado, né? Foram 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 49% de aproveitamento, tá? 20 gols marcados e 17 sofridos. O estopim aí foi a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, com o Juventude ganhando todas as bolas por cima, 3 gols de bolas alçadas na área. O Roger já vinha uma partida péssima contra o Corinthians. O Corinthians passou o carro no São Paulo, entregou 2 gols para o São Paulo. Antes o São Paulo tinha empatado pela Sul-Americana, o Horríveis lá do Chile, tudo bem que com time reserva, mas o trabalho do Roger realmente não convencia a torcida. Mesmo ele tendo um período de bons resultados, né? A torcida nunca quis que o Crespo fosse embora. A demissão do Crespo é uma das coisas mais ridículas que aconteceram no São Paulo nos últimos tempos, com relação ao departamento de futebol, tá? Porque durante a época do Crespo, o que a gente via? Vídeo do seu Rafinha comandando o vestiário, né? Antes dos jogos, depois dos jogos, mas isso não é função do treinador? Crespo ficava quietinho lá. Teve até uma coletiva, uma das últimas do Crespo, em que um repórter elogia o trabalho dele, elogia o jogo, e aí ele tira um sarro e fala: você devia vir mais aqui, porque um elogio aqui é muito difícil. Então, a gente sabe que o Crespo caiu não por resultados, não por desempenho, mas sim por comportamento dele perante a imprensa. Ele não escondia as coisas que ele não gostava. Ele era realista. E o presidente do São Paulo acabou de falar a mesma coisa que o Crespo falou na coletiva naquela oportunidade, nesse áudio que vazou. Ele fala que o São Paulo não vai ser campeão de nada. Ele fala que o São Paulo não tem time para isso, que o São Paulo não tem dinheiro. E aí ele fala que não iria demitir o técnico, que não iria pagar outra multa, e vai ter que pagar. E que ele falou com o presidente do Corinthians para saber qual era o salário do Dorival Júnior. O cara, ele não liga pro treinador, né? Porque é antiético. Então ele liga pro ex-patrão dele e fala: quanto o cara tava ganhando aí? Vocês estão de brincadeira, né? Essa gestão do São Paulo consegue ser tão ruim ou igual essas gestões aí que a gente tem visto no Corinthians, né? É inacreditável, né? E agora o Rafinha aparece. E aí, Rafinha, o que você vai fazer? Porque quem comandou tudo isso aí foi você e o Rui Costa. E eu acho engraçado o Rui Costa dando uma entrevista demitindo o Roger, sendo que todo mundo queria que ele fosse demitido. A torcida do São Paulo queria isso, que o Rui Costa fosse demitido. Até mais do que o Roger, hein? Que é o menos culpado de toda essa zona, de toda essa bagunça aí. E eu sabia que o São Paulo ia ter uma pedreira. Quando caiu no sorteio com o Juventude para decidir em Caxias, eu como corintiano posso falar, hein? O que o Corinthians apanha lá em Caxias não é brincadeira. E aí, deu no que deu, São Paulo eliminado, Roger demitido, e agora fica lá o Rui Costa, que já deve estar ligando pro Dorival. Já deve estar implorando o Dorival ser treinador do São Paulo, porque se não for o Dorival, hein, vai trazer quem, Rui Costa? Vai trazer quem, Rafinha? Você está acabando com o São Paulo, hein? E o presidente, vou nem falar nada, né? Outro assunto no Papo Reto aqui de hoje é o seu Abel Ferreira, hein? Meu Deus do céu, quem aguenta esse cara? Ele chegou na coletiva ontem, mas dando patada atrás de patada em todo mundo. Como se a culpa fosse da imprensa do Palmeiras jogar mal de vez em quando, ou muitas vezes, embora consiga bons resultados. Ele colocou a culpa na imprensa, virou pro repórter e falou: são vocês que falam isso. Não é não, Abel Ferreira? Grande parte da torcida do Palmeiras está insatisfeita com o desempenho do time, embora tenha alguns bons resultados, teve alguns empates aí que a torcida não gostou muito também, mas é a torcida do Palmeiras que está cobrando o desempenho de você. E aí você quer terceirizar a responsabilidade de jogar na imprensa? A função da imprensa qual que é? É reportar o que está acontecendo. Tem vaia lá no... Foi a imprensa que vaiou o Palmeiras no jogo contra o Santos, lá no Allianz? Era Allianz ainda, né? Eu acho que não, né? Então, assim, é ridículo, é uma falta de caráter sua ficar transferindo responsabilidade e colocando a culpa na imprensa, desafiando a imprensa. Pode até falar mal,
quando você achar que tem que falar sobre uma coisa específica, caso aconteça alguma coisa. Agora, você falar que é a imprensa que fala que o Palmeiras joga mal, nessa aí, eu não sou otário, não vou cair nessa. Você tá querendo se proteger. Agora, se algum idiota vai cair aí nesse seu papo furado e desrespeitoso mais uma vez, você é um cara de pau, meu. Você é um cara de pau. E outro cara de pau, é o Neymar, hein? Ah, o Neymar é cara de pau, né? Pior que às vezes eu dou risada. Ele brigou com aquele torcedor do Santos no jogo contra o Recoleta, discutiu com o torcedor, mandou o torcedor calar a boca. E ele falou: nunca mais eu vou fazer isso. Não vou mais discutir com o torcedor. Tem o print aí do story dele aí. Nunca mais vou fazer isso. O que aconteceu ontem? A torcida do Coritiba pegou no pé dele. É verdade. Cantam para ele: não, vai pra Copa. É uma brincadeira legítima, tá? Da torcida. É uma brincadeira legítima. E aí ele fala: quem vai. Você que vai ficar em casa. Lógico que ninguém ali é jogador, ô Neymar. Você queria o quê? A torcida do Coritiba fosse jogar na Copa do Mundo? Será que você vai? Será que você vai? Vamos ver na segunda-feira. Mas rebateu a torcida aí. Mas pelo menos dessa vez ele não foi tão desrespeitoso assim, né? Como em outras oportunidades ele foi. Mas ele não consegue cumprir a palavra dele. Ele não consegue ficar quieto. O Neymar é o cara que mais pega pilha no futebol mundial. E isso me preocupa numa suposta convocação dele. Ele é o cara que mais pega pilha com torcedor, com árbitro. Mas o Santos venceu, Neymar não marcou, não fez aquele grande jogo, mas cumpriu o papel dele lá. E o Cuca, na entrevista coletiva, puxando um saco. Né? O saco do Neymar deve estar indo daqui até a China, porque é tanta gente que puxa o saco dele. Tanto João Pedro, Thiago Silva. O Thiago Silva é um babador de ovo também do Neymar. O Cuca. Meu, não vou nem falar de jornalista e influência, porque eu não sou comentarista do comentário dos outros, tá? Eu respeito a opinião das pessoas, elas têm o direito de poder exercer os comentários delas. Mas puxa, tem uns 3 ou 4 aí que, nossa senhora, é até meio suspeito, hein? É isso mesmo. Papo reto aqui com Alfinete no canal Deus Zebra.